I guess I really don't know what Christmas is all about. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou resolver o exercício 2.2 e 2.4. No 2.2 é para usar a regra da cadeia e no 2.4 a gente vai fazer achar a derivada de funções trigonométricas. Bom, primeiramente aqui nessa questão eu reescrevi a nossa função, que a gente sabe pelas propriedades da potência que esse termo aqui nada mais está elevado a meio. Então agora a gente vai aplicar a regra da cadeia. Bom, o que a gente vai fazer agora é, a gente vai derivar a nossa externa, que é x elevado a meio, aplicada na interna. Então, o x é esse termo todo aqui. Depois, a gente vai derivar a nossa interna. E quando a gente for derivar essa interna aqui, a gente vai ver que vai cair numa regra do quociente. Então, primeiramente, vamos derivar a externa. Então, o expoente ele vai cair e aqui vai ficar menos 1. Bom, a gente derivou a externa aplicada na interna, agora a gente vai derivar a nossa interna. Então, vai ser uma regra do quociente, e a regra do quociente é deriva a primeira, copia a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado. Bom, a gente já achou a nossa derivada, só que agora a gente vai simplificar o nosso resultado. Bom, resolvendo essas multiplicações aqui do numerador, a gente vai chegar em 2x elevado a 4. E como esse expoente tem sinal negativo, é como se esse termo todo estivesse sobre 1. E a gente ia aplicar uma propriedade das frações, né, que é 1 sobre esse primeiro termo aqui, sobre esse outro termo aqui. Aí seria o segundo termo sobre o primeiro termo. Então, a gente vai reescrever desse jeito, só que agora o sinal vai ficar positivo. Agora, o que a gente vai fazer é passar esse termo aqui do denominador para cima, então o expoente ele vai ficar negativo. Porque passando para cima, a gente vai poder somar o expoente desse termo com esse termo, só que vai ser menos aqui, né? Porque são termos iguais. Bom, pela propriedade da potência, a gente pode somar os expoentes de termos iguais. Então, meio mais menos 2 dá menos 3 sobre 2. E agora, como esse expoente está negativo, então a gente vai passar ele para o denominador para ficar positivo. Então, esse é o resultado simplificado da derivada. Aqui a gente também poderia escrever na forma de raiz, né? Colocar raiz quadrada de x elevado a 2 menos 2x, esse termo todo elevado a 3. Agora a gente vai achar a derivada dessa função aqui, que é a tangente de seno de 2x mais cosseno de x ao quadrado. Então, nesse caso, a gente também vai aplicar a regra da cadeia, que sendo que a nossa externa, seria tangente de x. E o nosso x é esse termo todo aqui. E daí depois a gente vai derivar a nossa interna. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a derivada da externa aplicada na interna. Então, a gente copia a interna. Vezes a derivada da nossa interna agora. Então, a derivada de seno de 2x vai ser outra regra da cadeia, na qual o seno de x é a nossa externa e o 2x é a nossa interna. Então, primeiro a gente deriva a nossa externa. Derivada de seno é cosseno, aplicada na interna, vezes a derivada da nossa interna, que é 2. Agora, a gente deriva o cosseno de x ao quadrado, que também a gente vai aplicar outra regra da cadeia, na qual a externa seria cosseno de x e a nossa interna é x ao quadrado. Derivada de cosseno é menos seno, aplicada na interna, seno x ao quadrado, vezes a derivada da nossa interna aqui. Então, é 2x. Então, essa é a derivada da função.